Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro semanal aqui de toda quarta-feira às 19 horas. E hoje a gente está com um encontro diferente, a gente vai transmitir aqui pelo Instagram, mas também vamos fazer aqui no Zoom, no aplicativo Zoom. Então se você é mãe de TDAH e quer participar aqui com a gente na nossa sala virtual, para que você possa ver todo o material que eu vou mostrar, os slides e também bater um papo aqui, né, pra gente se ver um pouquinho. Vem pra gente aqui no Zoom, com a gente aqui no Zoom. O link está lá no nosso grupo do WhatsApp, grupo de mães. E se você é profissional e quiser vir participar com a gente também, eu coloquei o link lá no grupo do Telegram, que é o nosso grupo de profissionais, tá bom? Então, fique à vontade, se quiser assistir aqui no Instagram, eu só vou me direcionar aqui para o Zoom, que é onde as mães estão, e a gente vai bater um papo aqui, tá? Qualquer coisa, eu tô olhando aqui os comentários, pode fazer pergunta, pode fazer seu comentário, que eu vou estar sempre de olho aqui para poder responder vocês, poder falar com vocês, ok? Então, vamos começar, né? Porque a gente gosta de começar logo no iniciozinho, para a gente ter bastante tempo. E hoje o assunto, ele é um assunto que dá pano pra manga, né? Falar sobre punição não é fácil. Então a gente vai falar sobre isso hoje e aproveitando para lembrar que a gente está estudando o livro Educação Não Violenta, da Elisama Santos, que é esse livro aqui. E nesse livro a gente está estudando o capítulo 6. São 7 capítulos do livro, a gente já estudou do 1 ao 5, hoje é o capítulo 6, e na próxima quarta-feira a gente encerra esse clube do livro, esse estudo desse livro, fazendo a live, né, do capítulo 7, tá bom? Então vamos embora. Vou colocar para gravar aqui, pra gente poder ver, né? Se eu não conseguir aqui no Instagram, garante aqui no... Ó, já veio uma mãe pra cá, pro nosso grupo aqui no Zoom, a mãe que tava aqui no Instagram, muito bom. Marcele, seja bem-vinda. Estamos aqui também com a Maísa. E a gente então vai começar a nossa live. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês, para a gente poder começar. Então vamos lá. Então nós estamos no capítulo 6 do livro, né? Marcele está atualizando o áudio dela. Eu só espero... Acho que agora foi. Tá me ouvindo, Marcele? Marcele? Tá conseguindo me ouvir? Não sei se ela tá conseguindo. Acho que tá conectando. Então a gente vai ler o capítulo 6, na verdade vamos discutir, né, o capítulo 6 do livro. Esse livro aqui que eu já mostrei para vocês, né, o Educação Não Violenta, e a gente vai falar sobre a questão das punições, o porquê que a gente deve abandonar as punições, né? Porque as punições elas devem ficar cada vez mais raras na nossa forma de educar as crianças. O que a punição traz de consequências para o desenvolvimento da criança, principalmente do que a gente está falando aqui, que é a criança com TDAH, ok? Então, a gente sabe que punição, quando a gente coloca, né, uma punição para a criança, muito provavelmente ela vai responder muito rápido aquilo que a gente está desejando. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a punição ela perde a eficiência muito rápido. Então, ela tem um resultado rápido, mas ela também perde a eficiência muito rápido. Marcele, ela está sem áudio. Deixa eu colocar aqui a mensagenzinha para ela. Ó, deixa eu só dar um recadinho para quem tá aqui no Instagram. A Marcele entrou. Marcele, quando você entrar no Zoom pelo celular, que eu acho que é o que está acontecendo com você, embaixo da tela tem um microfone. Você vai clicar nesse microfone e vai abrir um menuzinho. Você vai clicar para ativar o áudio do celular, ok? Que aí você vai conseguir ouvir pelo celular. Vê se você consegue. Oi, Sueli, seja bem-vinda. É porque quem não está acostumado a acessar o Zoom,
quando entra pelo celular, você tem que clicar naquele microfone, vai abrir um Zoom, eu acho que é ativar áudio do Wi-Fi, alguma coisa assim. Que aí você ativa o som, tá? Ó, a Sueli também tá ativando lá o dela. Enquanto isso a gente vai adiantando aqui. Então, as punições, elas são um recurso muito utilizado, né? Porque muitas vezes ela tem um resultado rápido, mas ela não mantém a eficiência durante muito tempo. Então ela tem um resultado ali, né, imediato, você consegue ali o que você quer de uma forma imediata, mas a médio e longo prazo ela perde eficiência e você acaba tendo que recorrer a outro tipo de punição, e a tendência é que essas punições elas aumentem a intensidade, porque ela não tem eficiência durante muito tempo. Então, como ela perde eficiência, você lança a mão de outra, e a tendência é elas irem cada vez ficando maiores, né? Sueli, você quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Eu vi que você tá com a mão levantada aí. Oi, Lilian, seja bem-vinda. Não? Olha, a Sueli tá com o mesmo problema do áudio. Eu não vou conseguir explicar por aqui. A experiência, gente, a nossa experiência. Vamos lá. Seguindo. Ontem eu vi essa postagem da Rafa, que é uma psicóloga que eu gosto muito, que eu acompanho, e ela fez uma postagem, eu achei muito interessante, eu fiz até um print aqui. Tá não, Lilian, começamos agora. Eu fiz até um print aqui na postagem dela pra gente poder começar a nossa conversa por aí. Então, a primeira imagem, né, que ela colocou, a primeira coisa que ela colocou foi uma pergunta, né? Como se alguém tivesse feito pra ela. Como lidar com as emoções intensas do meu filho? Eu acho que muitas vezes as punições elas acabam vindo por essa intensidade, né, no comportamento da criança, né? Às vezes é por desobediência, às vezes é porque não fez alguma coisa que você pediu, mas às vezes também é porque a criança reage com tanta intensidade às situações que acaba despertando uma reação das mães, né, e que elas não sabem lidar com aquela situação e acabam recorrendo à questão da punição. Eu achei muito interessante que ela respondeu isso sem responder, né, jogando a bola para as mães pensarem um pouquinho. E é o que a gente vai começar a pensar aqui juntas, tá? Então, a primeira coisa, ela responde assim, ó, como você lida com as suas emoções intensas? Então, as mães às vezes querem saber como a gente faz, né, para lidar com as emoções das crianças. E a primeira pergunta que a gente deve se fazer é como a gente lida com as nossas próprias emoções, né? Como que a gente lida com as nossas próprias emoções? As nossas emoções intensas, quando a gente está tendo muita raiva, quando a gente está muito frustrado, como é que a gente lida com isso? Porque a forma como a gente lida pode ser um modelo para a gente ensinar para as crianças. Agora, quando eu não estou conseguindo lidar com as minhas próprias emoções, quando eu estou tendo também muito ataque de raiva, eu estou reagindo emocionalmente durante muito tempo, né, muitas vezes, eu acabo não servindo como um bom modelo para o meu filho. Porque a criança ela aprende muito mais com aquilo que a gente está falando para ela, com aquilo que a gente está mostrando para ela, do que com aquilo que a gente está falando. A nossa forma de agir, né, modela muito mais o comportamento da criança do que aquilo que a gente fala. Então é importante que a gente pense, né, como que eu estou lidando com as minhas próprias emoções. Se eu estou conseguindo lidar com as minhas próprias emoções de uma forma adequada, eu posso servir de modelo e ensinar para o meu filho alguns recursos para que ele também aprenda a lidar com essas emoções. Mas se eu não estou conseguindo, eu também preciso buscar ajuda, né? Porque muitas vezes a gente quer que a criança tenha um bom comportamento, que a criança tenha uma autorregulação, que a criança consiga se controlar diante das situações,
mas eu mesma não consigo fazer isso. E eu sei que é difícil muitas vezes, né, lidar com as emoções intensas diante de comportamentos desafiadores, diante de comportamentos opositores, diante de comportamentos repetitivos que você está cansada de falar. Mas se eu, adulto, não estou conseguindo lidar com isso, aí imagina a criança que, além de ter o TDAH, ainda está em estágio de desenvolvimento. Ó, a Rafa acabou de entrar aqui. Rafa, estava falando para elas que eu vi um post seu ontem, fiz uma cópia, né, um roubo aqui criativo da sua postagem, que eu achei incrível. Até coloquei aqui os créditos, né? Falando sobre como lidar com as emoções intensas do filho, né? E você respondeu de uma forma interessante, que é em forma de perguntas, para que as próprias mães, né, pudessem refletir sobre essa questão. E aí eu printei a tela e trouxe aqui nessa live para a gente conversar um pouquinho sobre isso, tá? Ficou assim, muito bom mesmo, muito bom. E eu super indico a Rafa aí para você que é mãe, acompanhar também, porque ela tem um trabalho incrível com crianças, com famílias, né? Trabalho com orientação de pais. Muito bom. Parabéns, Rafa. Então vamos lá. Vamos seguir. Opa, voltou. Então vamos lá. Então a Rafa colocou lá no post assim algumas perguntinhas, né, pra gente se fazer. Então quando a gente está lidando com as nossas próprias emoções, né, as nossas emoções intensas, como que a gente faz, né? Quando a gente, por exemplo, está precisando, quando a gente está sentindo raiva, será que quando a gente está sentindo raiva, a gente precisa ouvir ou a gente fica bem quando alguém diz pra gente que a gente precisa de um tempo para se acalmar? Ou quando alguém diz pra gente o tempo todo que a gente precisa se acalmar? Porque isso faz diferença na forma como a gente se comunica com a criança, na forma como a gente lida com a criança, na forma como a gente faz o manejo desse comportamento. Então, quando eu tô com raiva, né, o que eu preciso? Eu preciso de um tempo para me acalmar, para que essa raiva, né, diminua a intensidade, ou eu preciso que alguém fique o tempo todo lá mandando eu ficar calmo, mandando eu me acalmar, mandando eu não sentir aquela raiva que eu tô sentindo. E isso, né, eu achei interessante a forma como a Rafa trouxe, porque ela respondeu pra gente sem responder, né? Jogou a bola para que a gente pudesse pensar, né? Eu prefiro que alguém me diga o tempo todo, olha, não fique assim, não sinta raiva, se acalme, pare de chorar, pare de gritar, ou que alguém me ajude, né, a me acalmar, que alguém me ajude a ter esse tempo para que eu possa me acalmar. Então essa foi a primeira reflexão que ela trouxe. Depois ela trouxe uma reflexão sobre a tristeza. E ela colocou o seguinte: o que você precisa quando está se sentindo triste? Você precisa de colo, de carinho, de compreensão, ou você precisa de alguém que fique o tempo todo falando assim, vai passar, não precisa chorar, para que você está triste? Você não tem motivo para isso, você tem tudo. Como é que eu me sinto quando alguém fala isso para mim? Eu me sinto respeitada? Eu me sinto acolhida? Eu me sinto que estão validando a minha emoção? Então, são reflexões, né, perguntas para a gente se fazer, porque muitas vezes a gente, querendo que a criança não se sinta triste, a gente acaba contribuindo muito mais para o que ela está sentindo, ao invés de ajudar essa criança a sair daquele estágio. Então, quando a gente está se sentindo triste, possivelmente a gente está precisando de colo, né? E às vezes a gente invalida essa emoção da criança. E uma outra perguntinha que ela colocou foi em relação ao medo, né? O que você precisa quando você está sentindo medo? Você precisa de acolhimento, de compreensão, de encorajamento, ou você precisa que alguém fique o tempo todo falando para você que aquilo é frescura, que bobeira, você já é grande, tá com medo disso, você sabe que isso não existe. Às vezes, gente, a gente quer ajudar a criança, mas a nossa fala, ao invés de ajudar, dificulta ainda mais a criança a lidar com aquele problema. E isso
não é que a gente está fazendo tudo errado, porque a gente é uma péssima mãe, porque a gente não sabe. Não é isso. É porque a gente não foi ensinado. Isso acho que foi o primeiro capítulo do livro, fala sobre isso, né? A gente não tem aula de educação emocional. Então a gente não sabe lidar com as nossas próprias emoções, quanto mais com a emoção do outro, né? Então muitas vezes a gente querendo ajudar a criança, a gente acaba invalidando a emoção dela. E a validação emocional é o melhor jeito da gente poder trabalhar com as emoções que estão intensas na criança com TDAH. A gente sabe que uma criança com TDAH tem intensidade nas suas emoções. Seja aquelas emoções de alegria, por exemplo, né? Então muitas vezes a criança com TDAH, quando estão alegres, elas estão alegres demais, eufóricas até. E às vezes quando estão tristes demais, ficam tristes. Pra gente parece que por pouca coisa, né? Mas a tristeza parece que ela, sabe, tá vivendo um luto. Então as emoções no TDAH, elas estão desreguladas, elas estão vêm com muita intensidade. E a gente querendo ajudar a criança, a gente acaba invalidando essa emoção. Então, a gente já fez uma live aqui, depois se você não assistiu, vai aqui no meu IGTV aqui do Instagram, ou vai lá no meu YouTube, Juliana Deodato, procura uma live sobre validação emocional, onde eu ensino você a fazer esse acolhimento da emoção da criança. E acolher a emoção é independente do que acontece, ainda que ela tenha tido um comportamento péssimo. Acolher a emoção dela, validar a emoção, não é passar a mão na cabeça, não é dizer que ela está certa, não é não dar a consequência que ela vai ter que ter pelo comportamento inadequado, não é isso. Primeira coisa, você acolhe aquela emoção, entende o que ela está sentindo, não desvaloriza o que ela está sentindo, e aí depois você vai trazer toda a correção, toda a explicação que você, né, tiver que dar, enfim, a consequência do comportamento, enfim, tudo que você tiver que fazer. Mas primeiro gere conexão. Até uma frase que eu sempre falo, né? Antes da correção, gere conexão. Porque essa conexão é que vai predispor o seu filho a ficar mais suscetível a te ouvir, a não ter tanta resistência. É esse acolhimento, é essa conexão que você vai criar com ele no início. E aí depois que você entendeu, né, que você validou a emoção dele, aí sim você vai fazer a correção, vai fazer a consequencialização que é preciso fazer, tá? Para aprender a lidar com as emoções intensas dos nossos filhos, precisamos aprender a lidar com... Epa, peraí, gente. Só um minutinho. Só um minuto. A gente precisa primeiro aprender a lidar com as nossas próprias emoções. Então a gente sempre fala isso, né? Primeiro a gente se cuida para depois cuidar do outro. Primeiro a gente aprende a usar com a gente para depois a gente ensinar para o outro. E a forma como a gente gostaria de ser tratado, a forma como a gente gostaria que as pessoas lidassem com a gente, é a forma como a gente deve lidar com os filhos, né? Quando a gente vê uma pessoa chorando, uma pessoa triste, com medo, com raiva, a gente não sai falando qualquer coisa, né? A gente procura entender o que ela está sentindo, a gente procura acolher o que ela está sentindo. E por que com os filhos não? Por que com os filhos a gente não faz isso, né? Então, o primeiro ponto gere conexão antes da correção, que a conexão vai predispor o seu filho a te ouvir e vai quebrar algumas resistências que muitas vezes distanciam você do seu filho e não permite que ele aprenda com a experiência que ele está vivendo. Então, essa é a primeira reflexão que a gente vai trazer aqui, que o livro também traz, né? Essa reflexão de que a gente precisa trabalhar as emoções das crianças, porque bons sentimentos geram bons comportamentos. Bons sentimentos geram bons comportamentos. Geralmente, quando a criança não está tendo bons comportamentos, é porque tem alguma coisa nas emoções dela que não está legal.
Tem alguma coisa que não está legal. Ou é uma baixa autoestima, ou é um senso de não aceitação, de não capacidade, alguma coisa nas emoções dessa criança está fora do lugar e ela está, então, repercutindo isso, né, no comportamento dela. E aí esse comportamento é algo que a gente precisa olhar como um pedido de socorro, né? Um sinal de que a gente precisa investigar o que está acontecendo. E aí a gente vai entrar no livro propriamente dito, tá? Deixa eu virar aqui o pessoal que tá participando da live. Pessoal, vocês que estão aqui no Instagram, eu estou no Zoom, ao vivo aqui com as mães. Tem 3 mães aqui acompanhando no Zoom. Então, se você quiser participar com a gente lá no Zoom, o link tá lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Você pode entrar ao vivo com a gente lá, ou então acompanha aqui pelo Instagram. Só que no Zoom você tem acesso aos slides, tá vendo tudo, conversando, pode levantar a mão, fazer perguntas e tudo mais, ok? Então, aqui no livro tem ela coloca alguns malefícios da punição. O que a punição acaba acarretando para a vida de uma criança? E aí eu vou trazer, né, a leitura aqui para a questão do TDAH, que tem uma questão que a gente já falou, que a punição... Sueli não está ouvindo, né? Pena. Que pena. Vai ficar gravado sim. Se ela estiver aqui no Instagram, vai ficar gravado sim, tá? Deixa eu botar aqui. Vai ficar gravado. Então, a punição, ela tem geralmente ela funciona muito rápido, então ela tem um efeito rápido, você vê o resultado muito rápido, mas ela perde a eficácia também muito rápido. Então, a curto prazo, ela tem um efeito muito rápido, mas a médio e longo prazo ela perde a eficácia e traz alguns malefícios como consequência, como se fossem efeitos colaterais da punição. Tá? Um dos efeitos é que ela induz a mentira. E o que significa isso, induzir a mentira? É porque muitas vezes a criança, para fugir da punição, ela acaba mentindo, ela acaba escondendo, ela acaba maquiando a situação, porque ela sabe que se ela for pega ou descoberta, enfim, ela vai ser punida. Então, quando uma criança ela recebe punições, e aí eu falo de punição aqui tanto física quanto botar de castigo, todos os tipos de punição, tá? Quando ela sofre punições frequentes, a tendência é que a médio e longo prazo ela comece a esconder as coisas da mãe, do pai, para que ela não receba a punição que ela receberia, né, se a mãe e o pai descobrirem. E o que acontece com o TDAH é que muitas vezes a criança com TDAH erra, esquece, né, tem comportamentos inadequados, de forma que ela não consegue controlar isso. E como ela não consegue controlar isso, ela acaba errando mais, ela acaba tendo mais comportamentos inadequados. E isso acaba gerando um problema, porque quanto mais comportamentos inadequados ela tem, mais punida ela é. E mais ela vai tentar esconder, porque ela não consegue controlar muitos comportamentos que ela tem no dia a dia. E como ela não consegue controlar, não adianta você punir, porque ela vai continuar tendo aquele comportamento. Então, a punição, ela não ensina a criança. A punição, ela inibe um comportamento. Mas inibe um comportamento que no TDAH, ela não controla. E aí a tendência é o quê? É ela repetir aquele comportamento. E aí, como ela sabe que vai ser punida, ela começa a esconder, ela começa a mentir. Ok? Segundo malefício, né, da punição é que a punição não desenvolve responsabilidade. O que isso significa? Que a criança ela quer evitar a punição. Então, ela até faz aquilo que você está mandando, que você está pedindo, mas para evitar a punição. E não porque ela entende que aquilo ali é responsabilidade dela. Não porque ela entende que aquilo ali faz parte, né, do dia a dia, que ela tem que cumprir, que faz parte da responsabilidade dela. Então, quando a mãe ou o pai, né,
não estiver perto, quando a punição não tiver não tiver sob ameaça de punição, ela não executa mais. Ela só executa quando ela é ameaçada de punição. Quando não tem a ameaça da punição, ela não executa mais. Porque ela não entende que aquele comportamento, que aquela atividade que ela está realizando faz parte da responsabilidade dela, tá? Terceira coisa que a gente já falou, não funciona a longo prazo, então as punições perdem a eficácia muito rápido. Quarto, abala a autoestima. Então, a punição ela vai em cheio na autoestima, porque ela vai trabalhar com a crença, né, com a ideia de que o amor está misturado com a violência, e a violência sempre traz a questão, né, de ferir a autoestima da criança. Estimula a opressão a crianças menores, então a criança aprende que é através do grito ou é através da violência física, enfim, através daquele comportamento, daquele tipo de punição que ela resolve as coisas. Então ela começa a usar o mesmo padrão com crianças menores. E isso, às vezes, a gente começa a ver crianças, né, intensificando comportamentos inadequados na escola com coleguinha, brigando muito, batendo, etc. E a gente vai investigar, a criança tem um reforço desse comportamento em casa. Porque em casa também ela vivencia muito esses comportamentos. Então vira um ciclo vicioso, né? Não sabe quem começou primeiro, se foi a criança ou se foi o adulto. Eu sei que a criança tem um comportamento inadequado, recebe punição. A punição faz a criança ter mais comportamentos inadequados. Os comportamentos inadequados faz ter mais punição e isso vira um ciclo vicioso. Outro, induz ao desejo de vingança ou a autorrecriminação. Então a criança que ela é punida frequentemente, ela começa a nutrir um desejo de vingança àquele que está fazendo ela sofrer. Ou ela então desenvolve uma autorrecriminação. Ela incorpora a ideia de que ela realmente é um problema, que ela é errada sempre, que ela nunca consegue, que ela merece ser punida, que ela merece ser castigada, porque ela realmente é um problema. Então, vocês veem que todo esse sentimento que vai sendo gerado ou que vai sendo reforçado, ele acaba indo lá na autoestima e fazendo um buraquinho. Daqui a pouco a gente não entende por que a autoestima da criança está tão baixa, né? Por que o senso de capacidade dela, o senso de pertencimento, o senso de amor próprio, de amor ao outro, né? De empatia. Porque tudo vai sendo reforçado, tá? E o último, que mistura os conceitos que jamais deveriam caminhar juntos, que é amor e violência. E aí quando eu falo violência aqui, eu não estou falando só de violência física, tá? Amor e violência não deveriam caminhar juntos. E quando isso vem numa intensidade, numa frequência muito alta, às vezes a gente encontra adultos, né, que acreditam que amor tem que vir junto com violência. Que para ser amado ou que para amar, a violência tem que estar junto. Ou a violência verbal, ou a violência física. Então, são coisas que vão sendo plantadas lá com eles pequenininho, né? E que vai crescendo com a criança e que, diante de outras situações, que não só essas, vão sendo reforçadas. Vão sendo reforçadas ao longo da vida. E aí vai cada vez ficando mais difícil da gente conseguir contornar, né, e lidar com elas. Então aqui só para vocês terem uma noção do quanto muitas vezes a forma como a gente lida com a criança, por a gente não saber agir de outra forma, por a gente ter aprendido a ser assim, porque os nossos pais foram assim também com a gente, né? A gente reproduz muito o que os pais fizeram, ou porque eu não sei o que fazer, então eu só sei fazer assim, se eu não fizer assim eu não sei o que fazer. A gente acaba reforçando o comportamento da criança.
né? Então, criança com TDAH costuma já ter muita dificuldade, já ter muitos comportamentos inadequados. E a gente acaba reforçando mais ainda, né? Sem querer, óbvio, né? Vamos seguir aqui. E aí, eu trouxe essa fala que está no livro, essa citação, né? Nenhum comportamento surge do nada. Nenhum comportamento surge do nada. Às vezes as mães falam assim, do nada ele começou a ter esse comportamento. Do nada, do nada. Gente, não é do nada. Aconteceu alguma coisa. Todo comportamento, ele tem um antecedente. Nenhuma bomba explode sem que você antes acenda o pavio. Nenhuma bomba explode sem que você acenda o pavio. Todo comportamento tem um antecedente. Esse antecedente pode ser algo claro, visível, que você percebe com facilidade, ou pode ser algo que você não percebe com facilidade. O antecedente pode ser algo que está no ambiente, mas pode ser algo interno da própria criança. Uma interpretação que ela fez de alguma situação, um pensamento que ela teve, uma lembrança, mas alguma coisa aconteceu para detonar aquele comportamento. Então o comportamento ele não surge o mau comportamento ele não surge do nada. Sempre tem um antecedente. Ainda que a gente não consiga perceber esse antecedente, que a gente precise, né, olhar com mais calma, investigar melhor, mas sempre tem um antecedente. E aí, eu trouxe essa frase novamente, eu já fiz várias lives que eu trago essa frase, mas só para a gente reforçar. As crianças que mais precisam de amor vão sempre pedir isso da maneira menos amorosa. Que é um pouco daquilo que eu estava falando, né? Quando a gente as nossas emoções, os nossos sentimentos não estão legais, tem algum problema ali, isso vai se refletir no comportamento. Então, quando a gente mais precisa de atenção, pensa na criança. Quando a criança mais precisa de atenção, é a hora que ela mais fica inconveniente, né? Que é a hora que ela mais tem comportamento inadequado. Por quê? Porque ela tá com uma emoção ali, um sentimento que não tá legal e ela não sabe lidar com isso e aí ela então age de uma forma inadequada. Então as crianças que precisam de amor, elas vão pedir isso de uma forma menos amorosa possível. Quanto pior for o comportamento do seu filho, mais a gente precisa olhar para ele como um pedido de socorro. Mais a gente precisa olhar para esse comportamento como alguma coisa não está bem. Alguma coisa não está bem. E alguma coisa não está bem não é só com a criança. Porque, claro, não está bem com ela, por isso ela está tendo aquele comportamento. Mas o que está gerando isso? Será que tem alguma coisa nesse ambiente que está reforçando isso? Será que tem alguma coisa na nossa comunicação, na nossa forma de lidar com essa criança? Será que tem alguma coisa com os ambientes, outros ambientes que ela frequenta, como escola? Às vezes é bullying que ela está sofrendo na escola, a gente não sabe. Então a gente sempre precisa olhar para o comportamento da criança como se a gente fosse detetive, sabe? Os comportamentos inadequados, a gente precisa olhar e decifrar o que está por trás desse comportamento. O que essa criança está querendo dizer com essa birra? Qual é a função desse comportamento? Qual é a função desse comportamento? Todo comportamento tem uma função. Todo comportamento tem uma função. Eu já fiz uma live aqui no Instagram, tá gravada, que são as funções do comportamento. São 5. Então eu falo de todas elas, quais são as funções, como você identifica, como você trabalha com cada uma delas. Então depois você corre no meu Instagram aqui ou lá no meu YouTube e procura as 5 funções, do comportamento, tá? E aí, antes da gente entrar nas funções do comportamento, que o livro também fala sobre elas, eu trouxe essa imagem aqui para vocês. Vou mostrar aqui pro pessoal do Instagram. Essa imagem é a mesma flor, tanto de um lado quanto do outro. Só que de um lado a flor está murcha, morrendo, né? Morta praticamente. E do outro lado a flor está
viçosa, bonita. O que fez diferença, né, nessa flor aqui, nesse lado da flor ou desse lado da flor? O livro ele traz uma reflexão, ele fala o seguinte: quando uma sementinha, né, uma plantinha começa a crescer e ela começa a ficar um pouco amarelada, não cresce muito, enfim, começa a ter algum problema ali no crescimento da plantinha ou da florzinha, né? O que a gente faz? A gente vai lá e briga com a planta, a gente bota a culpa na semente, a gente reclama, ou a gente vai tentar ver uma forma de ajudar essa plantinha a ficar viçosa, bonita. A gente não vai lá e tenta colocar mais água se tiver faltando água, colocar mais no sol se tiver precisando de sol, ou tirar do sol se tiver pegando muito sol. A gente não vai lá e coloca mais adubo na terra. Não é assim que a gente faz? É assim, a gente, quando vê eu tenho uma roseira aqui que a gente tá lutando pra... Ela tá meio murtinha, tá meio amareladinha. Aí a gente tá botando água, botando um pouquinho no sol, né? Cuidando dela, botou num vaso maior. Por quê? Porque a gente quer que ela fique bonita, viçosa, que ela dê rosas bonitas. Então, a mesma coisa é a criança. Quando a criança está apresentando um comportamento inadequado, não adianta a gente ficar lá só falando porque você é isso, porque você é aquilo, porque você não obedece, porque você não escuta, porque você... Não adianta. Isso não vai mudar a realidade. Mesmo que o que você esteja falando seja uma verdade. Mesmo que você esteja certa no que você está falando, ainda assim, isso não vai mudar a realidade. A gente não transforma uma plantinha que está murchando numa plantinha viçosa, brigando com ela, falando que ela está murcha, reclamando. A gente muda essa realidade quando a gente investe cuidado nessa planta. E com a criança é a mesma coisa. Quando ela está assim, quando a gente precisa de mais atenção, quando a gente precisa de mais cuidado. E aí a gente vai analisar. Essa criança está precisando de quê? Essa criança está precisando de mais água, mais sol, menos água, menos sol. Está precisando de nutrientes, está precisando de adubo, está precisando de um vaso maior, porque o vaso pequeno está matando a raiz dela, está sufocando a raiz dela. Precisa de mais terra no vaso. É isso que a gente vai fazer com a criança. Essa criança precisa de quê? Ela está precisando aprender a lidar com as próprias emoções, porque ela não sabe lidar com as próprias emoções. Então é isso que eu preciso ensinar para o meu filho. Essa criança precisa aprender a controlar os impulsos dela, porque ela é muito impulsiva, fala quando não deve falar. Então é isso que eu vou ter que trabalhar com essa criança, é isso que eu vou ter que ensinar para ela. Ok? Então, olhar para a educação da criança com esse olhar de promoção de habilidade, de desenvolvimento de habilidades, não simplesmente de obediência, de que a criança tem que fazer o que você está falando, que ela tem que cumprir com as obrigações dela, com as tarefas dela, enfim. Quando a gente trabalha com esse olhar, né, em cima da promoção de habilidades, a gente consegue desenvolver muito mais a criança. Ok? Tem uma mãe colocando aqui no chat. No caso de não poder punir sempre, como devemos fazer então? Aqui em casa é punição o tempo todo, porque o comportamento é muito inadequado. Exemplo, bate nos pais, quebra as coisas em casa. Como não punir nesse caso? Gente, eu tô falando aqui o básico do básico. A criança ela precisa vivenciar as consequências do comportamento dela. Ok? Tá? A consequência natural do comportamento. O fato dela te bater, o fato, né, dela ter um comportamento inadequado, isso vai gerar sim consequências para ela. E vai ser uma consequência negativa. Por quê? Porque esse comportamento não é um comportamento aceitável, tá? Agora, só você punir o seu filho não vai ensinar para ele um outro comportamento.
Então, o que a gente precisa fazer? O que eu estou explicando aqui. Você vai olhar para o comportamento do seu filho e você vai identificar o que está acontecendo. Por que ele está agindo dessa forma? Ah, ele tem TDAH, ele tem TOD. Tá, tudo bem. Tem TDAH e tem TOD. Mas esse comportamento está sendo gerado pelo quê? Por uma dificuldade que ele tem de lidar com frustração? É isso? É esse o problema dele? É isso que a gente vai ter que desenvolver com ele. Então, o que a gente vai ter que fazer? Buscar terapia, buscar ajuda. E a gente também, em casa, ajudar a criança a desenvolver gradativamente tolerância à frustração. Agora, se eu continuar só punindo a criança, eu vou estar reprimindo aquele comportamento, mas se você observar, você vai poder me confirmar que na hora ele pode até parar, mas depois ele faz de novo, depois ele faz de novo, depois ele faz de novo. Então a punição muitas vezes é um recurso que a gente usa, mas é um recurso que é furado, porque ele não resolve o problema, porque o problema volta depois, ele pode resolver na hora, porque se você punir o seu filho na hora ele pode até parar, mas depois ele vai fazer outra vez, Então, se seu filho tem dificuldade de lidar com frustração, se você não trabalhar com ele na terapia, em casa, estratégias, né, desenvolvimento de tolerância à frustração, toda vez que ele for frustrado, ele vai agir da mesma forma, mesmo que você puna ele depois. Ele vai continuar agindo da mesma maneira. Porque lidar com frustração é uma habilidade que a gente precisa desenvolver. A gente não aprende só porque o outro está falando. A gente aprende porque a gente desenvolveu essa habilidade que é aqui no cérebro. Ok? Acho que eu respondi para a Sueli, assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer, né? Identificar qual é a dificuldade da criança. Se eu não sei identificar, eu preciso buscar ajuda de um profissional que vai me ajudar a identificar qual é a principal dificuldade da criança. Quais são as habilidades que meu filho não tem que está fazendo com que ele tenha esse comportamento. E aí eu vou, então, nutrir meu filho com essas habilidades, com esse desenvolvimento dessas habilidades. Ok? Vamos lá. Então, ó, todo comportamento, deixa eu voltar aqui. Todo comportamento é o que a gente vê. A gente vê isso aqui, ó. Que tá no iceberg, né? A pontinha do iceberg é o que a gente vê. A gente vê a birra da criança. A gente vê a criança se batendo no outro, se jogando no chão, quebrando as coisas, chorando. É isso que a gente vê. Mas o que está por baixo, né? O iceberg, a maior parte do gelo do iceberg está embaixo da superfície, que a gente não vê. O que está por baixo é que é o mais importante para a gente. Por quê? Porque a criança pode chorar por vários motivos. A criança pode se bater ou bater em alguém ou quebrar alguma coisa por vários motivos. Então, o que está por trás disso tudo, que está por baixo, né, desse iceberg aí do comportamento, é a função. E é a função que a gente tem que identificar. Qual é a função desse comportamento que meu filho está tendo? E quando eu descubro a função, eu posso agir melhor. Então, se a função for de chamar atenção, é um jeito que eu vou agir. Se for de disputar poder comigo, é outro jeito. O mesmo comportamento pode ter várias funções diferentes, tá? Como eu falei, eu fiz 2 lives falando sobre isso, sobre função do comportamento. Tem gravado aqui no Instagram e você pode depois assistir com calma. Tem toda a explicação, você pode entender como é que funciona, tudo direitinho, tá? E qualquer dúvida me chama lá no grupo do WhatsApp que a gente vai conversando. Eu só coloquei aqui só para vocês
saberem, tá? Porque eu não vou falar de cada função. São 5 funções do comportamento. Ó, criança quando quer obter um objeto, então quando ela quer alguma coisa, então ela quer o celular, ela quer o tablet, ela quer alguma coisa, é uma função. Então às vezes ela tá fazendo birra, às vezes ela tá chorando, às vezes ela tá te batendo ou se batendo, enfim, tá tendo um comportamento inadequado porque ela tá querendo o celular e você não quer dar na mão dela. Então, existe uma função. É para obter um objeto? Então, se for essa função, a gente vai agir de uma forma, tá? Segunda função, obter atenção. Terceira função, ter controle. Dominar a situação, impor a sua vontade. Tem toda uma forma de você lidar com isso, para você não reforçar o comportamento da criança. A quarta, que é muito comum no TDAH, muito, evitar ou adiar uma tarefa. Você manda tomar banho e ela não quer ir naquele momento. Faz birra, chora, fala daqui a pouco eu vou. Toda vez que ela consegue adiar a tarefa, nem que seja por 5 minutos, ela entende que aquele comportamento dela deve ser repetido da próxima vez. Por quê? Porque deu certo, eu consegui adiar, eu consegui evitar, eu consegui não fazer. Então, toda vez que você pede uma coisa para o seu filho, ele demora para fazer e você desiste de pedir e vai lá e faz por ele, você está ensinando para ele que aquele comportamento de desobediência, entre aspas, é um comportamento que vai fazer com que ele se livre da tarefa que você pediu para ele. Então você vai estar reforçando. E aí, toda vez que você pedir algo para ele, ele vai ter o mesmo comportamento. Toda vez que você pedir, ele vai ter o mesmo comportamento. Porque ele aprendeu que quando ele tem aquele comportamento, ele consegue o que ele quer. E o último é de modulação sensorial. Esse aqui eu não vou falar muito sobre ele. Por quê? Porque ele tem uma questão voltada para autismo, até o TDAH às vezes com a hiperatividade, né? A hiperatividade do TDAH às vezes ela faz com que a criança tenha comportamentos inadequados porque ela está se autorregulando emocionalmente, tá? Mas isso é uma conversa para outra live, porque a gente ficaria aqui muito tempo para conversar sobre isso. Mas só para vocês terem uma noção, eu já expliquei sobre isso uma vez. Quando as crianças com TDAH que têm hiperatividade vão fazer uma tarefa de casa, por exemplo, e ela fica muito tempo estudando, a tendência é ela ficar mais hiperativa depois. Por quê? Porque a hiperatividade, o movimento que ela vai ter, ajuda o cérebro dela a produzir mais combustível cerebral e a regular o funcionamento desse cérebro. Então, às vezes o comportamento hiperativo que a criança fica é porque ela está tentando se autorregular. Então a gente precisa ter sensibilidade para saber quando isso está acontecendo, porque a gente precisa dar um descanso para a criança, tá? Por isso que o estudar com a criança com TDAH não pode ser 1 hora seguida. Você tem que fazer pequenos momentos de estudo. Então faz 20 minutos, para 5 minutos, faz mais 20 minutos, 15, para um pouquinho. Se você não fizer ciclos pequenos de estudo com ele, ficar tentando estudar direto, meia hora, 1 hora direto, seu filho tiver hiperatividade, a tendência é aumentar a hiperatividade dele. Tá? Por quê? Porque ele vai tentar fazer essa modulação sensorial, vai tentar modular aí o funcionamento desse cérebro e ele vai tender a ficar mais hiperativo. Ok? Voltando aqui. Opa! Tá aí tudo bem? Quiserem fazer perguntas, aproveitem, tá? Não podem me interromper. E aqui
até a Sueli perguntou, né? Eu já dei uma orientação sobre o que fazer, mas eu vou falar mais 3 coisas que estão no livro aqui. Depois vocês peguem o livro, peguem o capítulo 6. Quem não tem o livro, eu coloquei o PDF lá no grupo, então olha no celular. É um livro facinho de ler, com um texto fácil, então dá para até ler no celular, não é uma coisa difícil. Dá uma lida nas alternativas que está explicando ali muito bem, tem exemplos para você poder visualizar melhor. E ela dá 3 alternativas. Uma, fale positivamente, que é o que a gente tem falado em todas as lives, né? A questão da nossa fala positiva, do nosso reforço positivo, da gente ter cuidado com a nossa linguagem, com as nossas palavras, cuidado com a forma como a gente fala. Eu não estou dizendo que a gente precisa ficar falando doce com a criança, falar manso, falar, né? Não é isso, mas ter cuidado, porque muitas vezes a gente fala com ironia, a gente fala com palavras que são ofensivas, agressivas, né? Então, às vezes a criança se esforça para fazer alguma coisa e a gente vai lá, mas também, né? A gente ironiza a criança quando ela consegue. Então, comece a promover uma linguagem mais positiva, tá? Uma linguagem mais positiva no sentido de incentivar essa criança, né? A desenvolver bons comportamentos, a validar e a reforçar os bons comportamentos. Ofereça escolhas. E escolha, gente, a gente precisa chamar atenção pelo seguinte: quando a gente fala de escolhas, não quer dizer que a criança pode escolher tudo que ela quer, a hora que ela quer. Não é isso. Primeiro, crianças não têm maturidade para fazer escolhas sem nenhum critério, sem nenhum monitoramento do adulto, tá? Segundo, crianças com TDAH, quando ele vai fazer uma escolha, ele se perde na escolha, ele não sabe avaliar qual a melhor opção, qual é a prioridade, ok? Ele vai sempre escolher aquilo que for mais fácil para ele, for mais gostoso para ele, for menos trabalhoso para ele. Então, a gente precisa ter critérios também nessa escolha. E terceiro, toda vez que a gente vai num lugar que a gente tem muita opção de escolha, então a gente vai no restaurante a primeira vez, né? Tem lá aquele monte de sanduíche diferente, aquele monte de sabor de sorvete. A gente não fica meio perdido? Fica meio sem saber? Quer escolher uma coisa nova, mas fica com medo de escolher? Toda vez que a gente está diante de muitas escolhas na nossa vida, a gente se sente inseguro, a gente se sente estranho diante dessa situação. E a criança, a mesma coisa, tá? Então, como é que a gente vai oferecer escolhas para a criança? Dando opções para ela. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de roupa, que é uma coisa simples, né? Se o problema está sendo roupa, você não vai deixar a criança escolher a roupa aleatoriamente. Vai lá e escolhe a roupa. A não ser que você não tenha problema com isso. Se seu filho sabe escolher a roupa tranquilamente, legal, né? Tudo bem. Mas se ele tem problema com isso, se você manda escolher a roupa, ele pega a roupa mais nova, ele pega a roupa de frio no calor, sabe essas coisas? Ele quer usar aquela roupa de qualquer jeito, uma roupa que é de casa, ele quer sair com aquela roupa. Se você tem problema com isso, dê 2 opções. Pega 2 tipos de roupa e pede para ele escolher. Então você está oferecendo a possibilidade dele escolher, você está dando um pouquinho de poder para ele, né, de escolha, mas é uma escolha controlada, é uma escolha com critério, uma escolha que você já fez uma seleção prévia, ok? E isso ajuda a criança com TDAH a escolher, porque se ela escolher a roupa A ou se ela escolher a roupa B, não tem problema, porque as duas já foram pré-selecionadas por você. As duas vão estar ok. Agora, se você deixa a criança abrir o armário e ela escolher o que ela quer, isso pode ser um problema. Isso é relacionado à alimentação. Às vezes eu converso com as mães e ela deixa a opção para a criança assim: olha, você chegou da escola,
Você escolhe, ou você faz o dever de casa logo para depois brincar, ou você vai brincar e depois você vai fazer o dever de casa. Gente, esse tipo de escolha, você acha que a criança vai escolher o quê? Ela vai escolher brincar. E aí, depois que ela escolheu brincar, você acha que no final do dia ela vai querer sentar para fazer o dever de casa? Não vai. Para você tirar ela da brincadeira para ela fazer o dever de casa no final do dia, vai ser muito mais difícil. Então, tem coisas que, se você der a opção para ela, ela vai escolher o que é melhor para ela, o que é mais fácil para ela, o que é mais gostoso. Por quê? Não porque ela entende a consequência da escolha, mas porque ela quer adiar a tarefa chata que é fazer o dever de casa. Ela está procrastinando. Ok? Então a gente tem que ter cuidado nessas escolhas. A gente oferece as escolhas, mas a gente tem que ter uma seleção prévia, tá? Para que ela possa escolher dentro daquilo que não tem problema para ela, tá? E a última orientação aqui do livro, que é: permita que a criança experimente as consequências. A gente também fala muito sobre isso, né? O comportamento da criança tem que ter consequência. É claro que a gente vai sempre tentar focar na consequência positiva, né? Quanto mais reforço positivo a gente der para a criança, maior a probabilidade dos bons comportamentos se repetirem. Quanto maior a consequência positiva, maior a possibilidade daquele comportamento positivo se repetir. Mas quando ela não tem um comportamento positivo, a gente precisa deixá-la experimentar aquela consequência. E aí não é ameaçando a criança, tá? Se você fizer isso, vai acontecer isso. Não, você vai fazer combinados com ela. Olha, aqui nessa casa aqui, a gente tem essa regra e essa regra. Na nossa casa, você não pode bater no seu pai e na sua mãe. Essa é a regra. Qual a consequência para isso? O que vai acontecer toda vez que você fizer isso? Ele já vai saber de antemão e você não precisa ficar ameaçando ele. Porque é essa ameaça que vai fazendo uma manutenção do problema, vai reforçando o comportamento. Oi, Tânia, seja bem-vinda. Ok? Então, eu uso muito essa frase, meu marido até fala que fica repetindo ela, né? O combinado não sai caro. Então, é o combinado, tá? Agora, claro, gente, que a consequência, ela não pode ser algo exagerado. Então, às vezes você fala, eu vejo consequência do tipo, vai ficar uma semana, vai ficar um mês sem usar o celular. Gente, chega no segundo dia, ou a criança não tá mais nem aí pro celular, e aí já perdeu a função, ou você esquece, ou você já desistiu de deixar a criança sem celular e você mesma dá. Então só faça combinados com aquilo que você vai ter condições de cumprir. Não adianta você dar uma consequência para uma criança que vai ter que vai ser longa, que vai ser, sabe? Isso não vai ter função. Isso vai perder a função. Ok? Eu coloquei aqui esse esqueminha aqui. Deixa eu pegar aqui o celular para mostrar. Isso aqui, gente, quando a gente vai atender crianças com TDAH que tem problemas de comportamento, é isso aqui que a gente vai mapear com a família, tá? Então, o que eu faço? Não é só eu, né? É a orientação, é o protocolo de atendimento de TDAH, é assim. A gente usa o ABC do comportamento, que trabalha com o comportamento em si, né? Que é o que o filho fez, o comportamento do filho. Então, a mãe fala que o filho, sei lá, bate no irmão. Então, esse é o comportamento. A gente vai identificar os antecedentes, o que sempre acontece antes desse seu filho bater no irmão. É o irmão que implica? Eles estão vendo televisão e estão disputando o canal? O que está acontecendo? O que sempre acontece antes desse comportamento? A gente vai mapear isso. Por quê? Porque dependendo do antecedente, a gente pode mexer com isso, a gente pode resolver o problema antes do problema acontecer, tá?
Às vezes é a forma como a gente está falando com a criança. Às vezes é a forma como a gente está dando comando, né? A gente falou semana passada, né? Como que eu estou me comunicando? Como que eu estou dando a ordem para essa criança? Como que eu estou organizando ali o horário de estudo? Se a criança está no videogame e depois ela vai estudar, provavelmente vai dar ruim. Porque parar o videogame para estudar é uma guerra. Então, o que acontece antes desse comportamento? Tá? E depois a gente analisa a consequência. O que aconteceu que fez ele parar o comportamento? Seu filho tá em birra, fazendo birra. O que aconteceu que fez ele parar a birra? Ó, vou dar um exemplo. Antecedente. Seu filho queria o seu celular para brincar no joguinho e você não deu. Comportamento. Birra, choro, ele começou a ter uma crise. Consequência. Você deu o celular na mão dele e ele parou de chorar. Deu para entender como é que funciona? Ou você deu uns gritos com ele, foi lá e botou ele no quarto de castigo. Ou você deu uns tapas nele. Ou você virou as costas, deixou ele chorando e foi embora fazer suas coisas. O que você fez que fez parar esse comportamento? Ou o que aconteceu, às vezes não foi você que fez, né? O que aconteceu que fez ele parar esse comportamento? Isso aqui é que está reforçando esse comportamento. Então, se ele está chorando porque eu não quis dar o celular para ele e quando ele começa a chorar eu dou, o que eu estou dizendo para ele? Filho, toda vez que você quiser o celular, é só chorar que eu te dou. Entende? E aí, na outra vez que aconteceu, ele quer o celular novamente, você não dá o celular de novo, aí sabe o que acontece? Ele vai chorar mais forte ainda. A intensidade e a frequência começa a aumentar. E aí você vai começar a dar o celular para ele de novo, para ele parar de chorar. Vai chegar uma hora que toda vez que ele pedir, você não vai nem dizer não, você já vai dar o celular logo, porque você já sabe que ele vai chorar. E aí o que a mãe fala? Ah, meu filho não consegue ficar sem o celular, meu filho não consegue ficar sem o celular, meu filho chora se eu não der o celular. Sim, seu filho chora, com certeza, porque ele não sabe ouvir não. Mas você reforçou o comportamento. Você não gerou o comportamento, mas você reforçou o comportamento. E isso a gente faz direto, tá? Com tudo na vida. Tudo, tudo, não é só com filho, não. Exemplo. Daqui a pouco eu vou sair pra fazer um lanchinho com meu marido. Amanhã não, tô crente que amanhã é sexta. Sexta-feira é meu aniversário, né? E eu comemoro o mês todo. Então, cada dia é uma coisa. Aí a gente vai sair pra comer alguma coisa, né? Aí eu vou, né? Boto uma roupinha bonitinha, né? Fica bonitinha. Se o meu marido não me elogia, se ele não falar nada, sabe? Nem ligar porque eu tô bonita, você acha que da próxima vez eu vou querer me arrumar tanto? Da próxima vez eu saio normal. Por quê? Porque ele não reforçou o meu comportamento. Mas se eu sair arrumadinha, ele falar, pô, tá bonita, hein? Não sei o quê. O que vai acontecer da próxima vez? Capaz de eu usar até a mesma roupa. Eu vou fazer a mesma coisa, né? Então, o reforço do comportamento, a consequência, né, que a gente vai dar para esse comportamento, faz esse comportamento se repetir. Por isso que eu digo para vocês, se a consequência, se o reforço for positivo, o comportamento positivo vai repetir. Se o reforço for negativo, o comportamento negativo vai repetir. Entendeu? Então, exemplo, se a criança está tendo aquele comportamento porque ela está querendo chamar a sua atenção, se você brigar com ela, você está dando atenção para ela. E aí ela entende, mesmo que de uma forma equivocada, que toda vez que ela quiser a sua atenção, é só ela ficar te apunhando o juízo que você vai dar atenção para ela. Você vai brigar com ela, você vai olhar para ela. Então, assim, eu sugiro que vocês depois assistam essa live que eu fiz. Depois até compartilho ela lá no grupo do WhatsApp para ficar mais fácil.
que fala sobre o ABC do comportamento. O nome de uma live é ABC do comportamento e a outra live é funções do comportamento. Cada função dessa daqui, eu ensino como que você identifica se o comportamento do seu filho é cada função dessa. E como você pode agir para não reforçar o comportamento. Tá? É fácil? Não. Dá trabalho? Dá. Mas não fazer nada também dá trabalho, não dá? Ficar brigando com a criança, chamando a atenção da criança, botando de castigo, também dá um trabalho danado, desgasta. E ainda dá aquela sensação de você estar enxugando gelo. Né? Ok? Vamos voltar aqui. Epa, mostrei até a bagunça aqui do meu escritório. Vamos voltar aqui na nossa... finalzinho aqui da nossa... Epa. Stop. Voltamos. Pessoal, o livro, ele traz mais algumas orientações. Ele fala sobre resolução de problemas, mas a gente já fez muitas lives sobre resolução de problema. Fala sobre outras coisas. Eu quis trazer um pouco do que ela fala aqui no livro, mas ao mesmo tempo quis trazer coisas diferentes, né? Para que vocês pudessem ampliar um pouco o que está aqui. Vocês vão ler o livro, vocês vão ver que tem algumas orientações que a gente falou aqui, quase todas, mas eu trouxe de uma outra forma, com outras orientações para complementar. Então, o que eu posso dizer para vocês? Todas as 7 lives, que a gente vai fazer a última na próxima semana, todas as 7 lives desse livro são uma continuidade. Então, se você perdeu alguma, depois você vai lá no meu Instagram, vai no meu Facebook, no meu YouTube, que elas estão gravadas. Uma vai complementando a outra. Quem assistiu tudo, vai ver que eu estou falando sobre a mesma coisa nas 6 lives que eu já fiz. A mesma coisa. Validação da emoção, reforço positivo, cuidado com a comunicação. Eu estou falando disso direto. Direto. Porque é isso. Não tem outra coisa. É isso. Quando a gente começar a colocar essas coisas em prática, a gente vai começar a ver resultado. Tá? E semana que vem, na nossa live de semana que vem, eu vou responder aqui, tá? A pergunta aqui que você fez, tá, Sueli? Só um minutinho. A live de semana que vem é o último capítulo do livro. E o último capítulo do livro tem o seguinte título. Peraí. Deixa eu achar aqui. Um novo olhar sobre nós. Esse capítulo fala sobre a gente. Fala sobre a mãe, né? Aqui no nosso caso a gente vai falar de mãe. Fala sobre a mãe. Tudo isso que a gente falou aqui, né, da criança, que a gente precisa olhar para a criança com empatia, que a gente precisa ter, né, uma comunicação com a criança, compaixão, etc. Tudo isso a gente vai falar sobre a mãe na semana que vem. Que a gente também precisa ter esse olhar pra gente. A gente precisa ter esse momento de cuidado, esse momento de autocuidado, esse momento de até de buscar ajuda, né? Porque muitas vezes a gente não consegue colocar essas orientações em prática porque a gente tá dodói do coração. Porque às vezes a gente passou na nossa infância por muitos momentos de punição também. E isso está tão enraizado na gente que é automático a gente fazer. Ou a gente não sabe o que fazer, isso já tá desgastando tanta gente, já deixou a gente tão mal. Tantas vezes que eu tive que brigar com meu filho, tantas vezes que eu tive que lidar com briga, com confusão, que eu já tô tão cansada que eu preciso de ajuda. Meu coraçãozinho fica dodói. E eu preciso de ajuda, né? Então, muitas vezes a gente fala aqui, parece que é uma coisa mais fácil do mundo. Não é, eu sei que não é fácil. Mas se você entende que isso aqui faz sentido e você não está conseguindo colocar em prática, ou você não está conseguindo colocar em prática porque você precisa de uma ajuda profissional, né?
para te acompanhar nesse processo, um treinamento de pais, uma psicóloga que vai te ajudar, vai te ensinar a fazer isso, vai te acompanhar. Ou você precisa de ajuda profissional para cuidar de você, para tratar o seu coração, para tratar suas feridas, suas dores, para aí sim você conseguir lidar com o seu filho. E isso a gente precisa... eu vou falar até uma coisa invertida aqui, mas é a verdade. Quando a gente ama muito o filho, a gente entende que a gente precisa se cuidar. Porque ontem foi terça, foi ontem, né? Não, segunda. Segunda, né? A Maísa falou uma coisa muito linda no nosso encontro lá do treinamento de mães, né? Que uma pessoa falou pra ela que o filho dela tinha muita sorte de tê-la como mãe, né? E é verdade, porque o filho de vocês tem muita sorte de ter vocês como mãe. Mas, para isso vocês precisam estar bem. Por quê? Porque se você ama tanto o seu filho e quer ajudar o seu filho, como você vai conseguir se você não estiver bem? Então, se você ama muito o seu filho, você também precisa se amar, né? Às vezes a gente inverte um pouco o mandamento bíblico, né? Amar ao próximo como a nós mesmos, não é isso? Então, primeiro a gente se ama e aí a gente tem amor suficiente para amar o outro. Às vezes a gente quer amar muito o filho, a gente ama muito o filho e esquece da gente. Só que se a gente não estiver bem, como que a gente vai demonstrar esse amor? A gente vai ficar sem paciência, a gente vai ficar irritada, a gente vai ficar chateada com qualquer coisinha. As pequenas coisas vão tirar a gente do eixo. Aí quando as coisas grandes acontecem, a gente não tem energia para resolver, tá? Então, nosso próximo encontro, não perca, né? Vai ser sobre isso, o último capítulo, e a gente vai conversar bastante sobre esse olhar amoroso para cada uma de nós, tá? E quando a gente se ama, a gente está ao mesmo tempo demonstrando amor pelo filho. Tá bom? Gente, eu vou encerrar aqui no Instagram. Muito obrigada a vocês que estão aqui. Semana que vem a gente está aqui de novo, quarta-feira, 19 horas, no nosso Papo de Mãe TDAH. E a gente vai conversar sobre o 7º capítulo do livro. E a gente vai encerrar, então, esse Clube do Livro. Daqui a pouquinho a gente começa outro, tá? Um beijo para todos vocês e a gente se vê semana que vem. E aqui também, né? De vez em quando eu apareço aqui nos stories, lá no grupo do WhatsApp. Beijão para todos. Tchau, Lilian. Gratidão você por estar aqui. Um beijão.